E Lula voltou a dizer que quer tentar a reeleição em 2026. A fala ocorreu ontem durante o Congresso Nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Pode ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema-direita não volta a governar este país nunca mais. Lula ainda afirmou ser preciso eleger a maioria no Senado para evitar que a direita, na avaliação dele, avacalhe o STF. Na ocasião, Lula saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, possível alvo das sanções anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Na fala, o presidente fez referência ao ofício enviado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ao governo brasileiro, com críticas às decisões de Moraes que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil. O recebimento do documento foi confirmado pelo Ministério da Justiça na última sexta-feira. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputada, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Bom, Piotr, vários pontos aqui para a gente comentar. Esse Congresso Nacional do PSB ocorreu no final de semana em Brasília. Lula vai e volta com essa questão de ser um possível candidato para o ano que vem, para as eleições presidenciais. Primeiro, às vezes diz que depende da saúde, que não sabe direito. Agora diz que se continuar aí bonitão vai concorrer às eleições de 2026. Mas tem um fator ali que chama atenção quando ele admite ali, confessa receio nas eleições de 2026, principalmente no que tange a eleição do Senado Federal, Piotr. O Lula, quando acuado, ele fica cada vez mais desesperado. A única coisa que talvez ele entenda do que está acontecendo é que ele não é mais o Lula que ele um dia achou que fosse. Ele acha que ele é o Lula do segundo mandato, com a China crescendo 15%. O cara, como ele diz, que foi chamado pelo Obama e tudo mais, depois o Obama recuou também nessa história do cara. O anti-americanismo do Lula nessas frases aí, se fosse no começo dos anos 80, já estava cheio de teia de aranha. E olha que lá ainda você tinha um pouco da Guerra Fria, a União Soviética ainda, digamos, era incensada por parte do mundo. Se no começo dos anos 80 esse discurso já está envelhecido, imagina agora. Ele não é, eu não sei se ele não está entendendo nada ou se ele faz, digamos, um autoesquecimento para dizer não quero saber desse negócio. Porque tudo é contra ele. O que ele fala é uma série de bobagens. Ele desconhece exatamente o que está acontecendo. A Ana acabou de explicar aqui. Os Estados Unidos não têm nenhum processo de intervenção na justiça brasileira, na soberania brasileira. Nada disso. Isso é uma falácia, uma narrativa de quem sabe que deve. Porque, na verdade, decisões, como a gente tem contado aqui, decisões de um juiz, nesse caso especificamente o Alexandre de Moraes, embora eu ache que os americanos estejam olhando para muito mais gente, mas enfim, só para pegar este caso, porque o Lula citou o nome do ministro Alexandre de Moraes, invadiu a soberania americana ao determinar censura e interferência em empresas atuando nos Estados Unidos. Sem contar todos os abusos contra empresas americanas aqui no Brasil, contra a lei brasileira e contra brasileiros, contra a Constituição brasileira também. Tudo isso o Lula faz de conta que não existiu, para ficar alimentando essa tese porque ele faz parte desse consórcio. O ministro Alexandre está pendurado no governo Lula e o Lula está pendurado no Supremo Tribunal Federal, leia-se Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e por aí vai. Esta é a relação do consórcio. Aí depois ele fala de maioria no Senado. Ele está preocupado que aí sim, talvez a única coisa que ele entenda é que ele não tem mais condições nem de vencer para presidente da República e muito menos fazer uma boa votação com nomes apoiados por ele no Senado. Olha para a eleição municipal, o que o apoio... Ele nacionalizou a campanha municipal e ele perdeu.
A decisão de nacionalizar foi dele e ele perdeu. E olha que de lá para cá só se sucederam escândalos e mais escândalos, ou seja, a situação dele piorou, como até mostram as pesquisas. Agora, o que me chama a atenção, eu entendo que é do PSB, entendo que, obviamente, expoentes do PSB estavam lá, o presidente foi convidado, mas estava lá João Campos, né, o prefeito, o filho do ex-presidenciável Eduardo Campos, João Campos, que é prefeito do Recife, deve ser candidato a governador no ano que vem, e é apontado como, digamos, um político moderno. Um político moderno do lado do Lula só não é moderno, pode ser qualquer outra coisa. Então, esse incensamento que se faz de alguns nomes da política brasileira, dependendo de onde estão e como estão, não dá para ser incensado como novidade, como algo novo, uma cabeça jovem, nada disso. Do lado do Lula, ele só envelhece e piora. Diga, Silvio. Olha, em relação ao Lula, eu quero ser presidente até morrer, quero ficar na cadeira até o fim. Bom, até aí eu também quero ganhar na Mega Sena. Bom, ele que vá às urnas no ano que vem e vamos observar como o eleitorado vai se comportar numa eleição limpa. Não numa eleição, num certame maculado como foi o de 2022, com interferência externa, quando o juiz resolve se meter no jogo. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral, que terá à frente, no comando, o ministro Nunes Marques, e não uma figura como Alexandre de Moraes em 2022, e não figuras como Carmen Lúcia, é censura na segunda-feira ao meio-dia, acaba, a censura nunca terminou. Não, com uma outra composição, sem que os juízes queiram ser protagonistas de uma eleição, seguramente o Lula não vai vencer. E as pesquisas estão aí para mostrar isso, com toda a reticência que eu tenho em relação a falar sobre pesquisas. Tenho mesmo, isso é absolutamente conhecido. Mas se até as pesquisas estão dizendo que o cenário é ruim, pode dobrar a meta. E em relação ao Senado, essa sim é uma afirmação que chama a atenção. É a primeira vez que eu vejo o presidente Lula, ou o líder maior da esquerda hoje no Brasil, se preocupar com o Senado justamente porque é o Senado quem pode dar uma resposta ao sócio que ele tem nesse consórcio de poder, sócio majoritário, que é o Supremo Tribunal Federal. É o Senado que pode, com o nosso sistema de freios e contrapesos, regular a atuação de ministros do STF numa futura composição. São 54 cadeiras que podem ser renovadas. E aí, a aritmética não me deixa errar. Vamos lá, tivemos na última eleição 27 novos senadores, agora serão 54. A bancada do PT atual tem 9 senadores. Desses 9, 6 vão embora, 6 vão tentar de novo renovar o mandato ou vão partir para outra. Portanto, vão ficar 3. A bancada do PDT, que é um aliado de primeira hora, mas desgastado por conta da crise do INSS, tem 3 senadores. Só uma, a Ana Paula Lobato, que ganhou de presente o mandato que o Flávio Dino deu para ela de 8 anos, vai seguir. Os outros 2 vão embora. A bancada do PSB, onde ele estava lá discursando, tem 6 senadores. Os 6 vão embora.